Olá, caros colegas. Como sempre, é uma enorme satisfação estar com vocês aqui no dia de hoje, né, para falarmos um pouquinho sobre a recomposição das aprendizagens. Hoje, mais específico sobre os dados, como podemos fazer a leitura desses dados. E para isso, nós trouxemos convidados especiais, né, os formadores do CEPAM, o professor Heriberto Façanha, ao qual vou já passar a fala para o senhor, professor Heriberto, e a professora Silvana Barreto, né, o professor Heriberto de matemática, a professora Silvana de língua portuguesa. Então, hoje nós vamos ter uma noção de como fazer essa leitura dos dados, da avaliação contínua das aprendizagens, a partir desses resultados que nós temos na plataforma. Vamos estar apresentando os resultados do território, mas é sempre bom lembrar que cada escola tem o seu próprio resultado, cada escola, cada turma tem seu próprio resultado e cada estudante tem um nível de aprendizagem diferente, né? Eu me chamo Emily Areias, estou como articuladora do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, representando o nosso território, né, a nível de Concede, e passo agora a fala para o professor Heriberto para que ele possa se apresentar e, na sequência, nós vamos seguir aí com o que nós temos programado para hoje. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o professor Heriberto Façanha e estamos aqui nesse momento para poder colaborar com a recomposição das aprendizagens em relação à proposta da devolutiva do primeiro ciclo de avaliações, onde nós vamos poder trocar uma ideia aqui, verificar, dar significado àquele resultado que você já buscou. Eu sei que todos os diretores, pedagogos, equipe diretiva, os professores que estão nos acompanhando nesse momento, já fizeram a sua apropriação e interpretação desses resultados da escola. E nós estamos aqui para poder contribuir com vocês nesse momento tão importante, né, de recompor as aprendizagens na escola. Passar a palavra à professora Emily. Aí agora eu trago aqui a fala da professora Silvana, que vai estar se apresentando também, trazendo um pouquinho aí da perspectiva do que nós vamos tratar hoje. Obrigada, professora. Olá, pessoal. Bom dia a todos os nossos colegas educadores e educadoras da Rede Estadual do Amazonas. É um prazer imenso estar novamente aqui nesse centro, de mídias do Amazonas, representando o nosso Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, para contribuir com este projeto muito necessário, muito importante, que é o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens. Eu sou a professora Silvana Barreto, sou professora de língua portuguesa, também pedagoga, e atualmente estou como formadora ali no CEPAM, e estamos aqui com muito prazer para discutir um pouco com vocês, apresentar esses resultados, questionar possibilidades de melhoria de desempenho dos nossos estudantes e contribuirmos aí para uma educação de qualidade, equitativa no nosso estado. Então, muito obrigada, professora Emily, pela oportunidade de estar aqui fazendo esse diálogo com todos os nossos colegas educadores. Obrigada, professora Silvana, professora Heriberto, é sempre uma satisfação enorme, né, ter essa parceria com vocês. O CEPAM tem uma parceria muito grande, né, com a recomposição, e nós sabemos da importância da formação, das orientações corretas, para que uma política ela tenha uma implementação exitosa. Então, nós vamos começar aqui, né? Preparei uma pequena fala, não vou me estender, porque hoje esse cenário que nós oportunizamos aqui é para tratar exatamente sobre os dados, especificamente sobre o primeiro ciclo, né? Nós já estamos no segundo ciclo, porém, essa leitura pedagógica estamos trazendo aqui do primeiro ciclo, mas vai trazer uma perspectiva para vocês para trabalhar as intervenções e mediações pedagógicas do segundo ciclo também. Tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Nesse cenário de implementação, eu trouxe aqui para vocês o contexto, né, de como está a recomposição das aprendizagens na nossa rede. Então, nós já temos aqui um currículo repriorizado, né, inclusive as formações, as orientações, as diretrizes, elas estão sendo trabalhadas a partir desse norteamento. Esse documento traz as aprendizagens, as habilidades essenciais que devem ser trabalhadas, né, na nossa rede. Considerou aí um planejamento estratégico com várias situações, desde os resultados das avaliações até os mapas de focos da BNCC, que traz aí o nivelamento das aprendizagens essenciais que devem ser trabalhadas com os nossos estudantes.
Na sequência, nós temos também um documento orientador de implementação da recomposição. Esse documento traz todas as orientações, diretrizes, enfim, traz o olhar pedagógico, traz o cenário de como devem ser trabalhadas as intervenções e mediações pedagógicas a partir dos resultados das avaliações, né? Então, esse documento orientador ele vai nortear aí a nossa prática pedagógica na escola. Emily, eu tenho uma dúvida e eu não encontrei no documento orientador. Não tem problema, você pode entrar em contato. Vocês sabem que nós estamos aqui à disposição. Vocês possuem acesso, né, a nós, para tirar todas as dúvidas, esclarecer aí qualquer situação que possa não estar clara, talvez em algum documento que nós elaboramos. Aí nós temos o passo 3, que são as avaliações. Nós tivemos aqui o primeiro ciclo já, né, que nós tivemos bastante êxito na execução desse primeiro ciclo. Estamos agora, nesse momento, no segundo ciclo da avaliação. É importante dizer que o primeiro ciclo foram trabalhadas habilidades relacionadas a anos anteriores. Então, por exemplo, um estudante do 6º ano, ele teve as habilidades ali trabalhadas relacionadas ao 5º ano. Então, esse primeiro ciclo ele trouxe um cenário aí também diagnóstico para a gente. E, a partir de agora, o segundo ciclo ele vai estar trabalhando tanto as habilidades mais complexas do ano anterior, como as habilidades da etapa vigente do estudante, né? Então, por isso que é importante estar realizando esse segundo ciclo, porque nós vamos conseguir identificar se aquele estudante que estava em defasagem, com as intervenções e mediações pedagógicas realizadas pelo professor, pela escola, ele conseguiu avançar, né? No segundo ciclo, a gente consegue ter essa visão de avanço desse estudante a partir desse resultado. Temos também aí no 4 os materiais didáticos, né, que nós fizemos aqui na nossa secretaria uma curadoria de todos os materiais didáticos da nossa rede, que nós já possuímos na nossa rede. Alguns desses materiais eles estão nas escolas de forma impressa, mas não se preocupem que também temos esse material de forma digital. Então, quando você clica lá na plataforma Saber Mais, na abazinha de material didático, você tem acesso a uma planilha que está por ano, por habilidade, e para cada ano escolar tem ali o hiperlink com o material para que você possa estar tendo acesso. E um eixo extremamente importante que é a formação, né, que nós estamos, como eu já falei, com essa parceria com o CEPAM, e aí a formação ela tem acontecido, já está em andamento nas nossas escolas, né, nas nossas coordenadorias, tem todo um planejamento, tanto para a capital quanto para o interior. Nós vamos estar divulgando posteriormente, mas enquanto isso o CEPAM ele está trabalhando arduamente aí com essas ações frente às escolas e coordenadorias, tá bom? Então, na sequência, seguimos. Pronto, só um momento. Aqui eu apresento para vocês, né, o cronograma, que é muito importante, das avaliações que vão acontecer. Nós já tivemos o ciclo 1, encerramos, e agora estamos no ciclo 2, que teve início aí com a aplicação no dia 4, né, vai ser encerrado no dia 1 de agosto, a aplicação desses resultados e lançamento desses resultados na plataforma. E, na sequência, no mês de outubro, nós vamos ter o ciclo 3. Por hora, nós estamos agora, nesse momento, realizando o ciclo 2 das avaliações. Nele vai ser possível dizer ou perceber se nós avançamos ou não diante das mediações e intervenções pedagógicas realizadas. Na sequência, apresento para vocês aqui um resultado, né, prévio de um levantamento que nós fizemos relacionados à participação dos estudantes nas escolas, né, com relação à avaliação. Então, em 2024, considerando o ciclo 2 de 2024, que foi ali no finalzinho do ano passado, nós tivemos 29.434 estudantes participando desse ciclo 2 da avaliação, né? E em 2025, iniciamos agora com o ciclo 1, e nós mais que dobramos esse resultado de participação. Esse resultado, inclusive, ele se aproxima do número de estudantes matriculados da nossa rede, do 6º ao 9º ano. Então, cada número desse é uma chance de intervir, de orientar e de transformar. E aí eu parabenizo todas as escolas, professores, diretores, pedagogos, coordenadorias, toda a mobilização que foi feita na nossa rede, né? Esse é um trabalho, como eu sempre digo,
de muitas mãos, são muitas pessoas para que esse resultado ele seja possível, para que cada estudante seja alcançado, para que cada estudante tenha a chance de ter o seu direito de aprendizagem e que as intervenções elas possam ser realizadas de forma direcionada, porque a avaliação ela dá esse olhar para a gente, né? Vocês que estão aí manuseando a plataforma de avaliação, vocês conseguem ter a noção de como esse trabalho ele pode ser muito mais direcionado, porque o professor hoje ele consegue enxergar exatamente quais são as habilidades que aquele estudante não tem consolidado e trabalhar em cima dessas habilidades. Então, gente, muito obrigada pelo engajamento, pela participação, né? É uma satisfação enorme poder ver esse resultado e saber que nós estamos acreditando nesse processo, estamos trabalhando arduamente para que a recomposição das aprendizagens ela seja efetiva na nossa rede. Aí a gente trouxe também aqui o número de escolas participantes, então vocês conseguem visualizar aqui. Em 2024 nós tivemos 140 escolas, né, ali que participaram. Em 2025 nós tivemos as 257 escolas, né, estaduais dos anos finais aí que conseguiram participar desse primeiro ciclo de avaliação. Esperamos esse resultado também agora no segundo ciclo, né, que nós vamos conseguir ali trabalhar com esses mesmos estudantes e saber de que forma esses estudantes estão progredindo. Aí eu deixo aqui a minha fala final para vocês e já passo aqui para o professor Heriberto, né? Deixa eu só deixar aqui a falinha para que vocês consigam visualizar. Então, assim, quem olha para os dados vê números, mas quem analisa com propósito transforma as trajetórias, né? Transforma trajetórias. E esse olhar com propósito nós buscamos hoje com essa transmissão estar trazendo para vocês, para que as trajetórias dos nossos estudantes elas sejam transformadas, né? Então, é importante ter esse olhar para os dados, esse olhar pedagógico, a partir desses números, de que forma eu posso olhar pedagogicamente para esses dados, de que forma nós podemos intervir a partir de cada dado. Então, diante disso, eu passo já a fala, né, para o professor Heriberto, que vai estar explicando a sequência dessa apresentação de hoje com relação aos dados. Deixo aqui a próxima cartela, que é para que vocês possam visualizar como é que foi esse resultado, né, em toda a rede. A distribuição por níveis de estudantes. Sim, professora Emily, nós vamos agora mostrar para vocês a distribuição, tá bom, em relação aos estudantes por nível de aprendizagem. É importante aqui aos melhores diretores do território amazonense, professores, pedagogos que estão trabalhando nesse processo de recomposição das aprendizagens, que entendam esse processo que nós temos aqui. É importante nós observarmos na tela a seguinte observação. Vamos falar um pouco com vocês aqui. Olha aqui para a gente aqui na tela. Vamos ver aqui, junto com vocês, o resultado que vocês tiveram de matemática. Então, já olhando para todos vocês, acredito que nesse momento é um momento muito especial, porque é um momento de devolutiva dos resultados do primeiro ciclo. E vocês já estão se encaminhando ao segundo ciclo de avaliações. É importante fazer a apropriação desses resultados, a interpretação deles, e para que a gente possa trabalhar o processo de intervenção pedagógica em cima das recomposições. A professora Emily, nossa coordenadora e articuladora do território amazonense, está fazendo excelente trabalho em relação a todo esse processo. Vamos ver agora, na tela vai aparecer para vocês a distribuição dos estudantes por nível de aprendizagem. O que nós tivemos aqui, eu vou pedir com licença agora, nesse momento importante que todos estão acompanhando aí, para que a gente possa agora fazer uma relação e um comentário dentro da proposta que nós estamos fazendo para vocês. Vamos deixar na tela aqui, para que eu possa colocar, vamos ver aqui, o sexto aninho. Vamos trabalhar com o sexto ano. Então, dentro dessa perspectiva da etapa de ensino,
todo esse processo tem que ser pensado na etapa de ensino. Então, a distribuição do território em relação à matemática, ela ficou nesse primeiro ciclo distribuída da seguinte forma. Nós temos aqui uma defasagem de aprendizagem desse processo, logicamente, que vocês têm ideia, que isso já foi discutido várias vezes, que esse processo é um processo que vem desde da pandemia, que foi se apropriando e os alunos tiveram esse desenvolvimento, mas que é importante fazer recomposição dessas aprendizagens. Então, nós temos aqui 53% de defasagem desses alunos, tivemos 30% de uma aprendizagem intermediária desse processo, através daquelas habilidades, daquelas competências que vocês viram, que foi essencial no 6º ano, sempre lembrando o que a professora Emily falou, esse ciclo de avaliação, ela está utilizando as habilidades anteriores à série que foi avaliada. Então, nós temos habilidades aqui do 4º ano, do 5º ano, que foram analisadas e observadas nesse processo no 6º ano. E aí, desse total, nós tivemos 18% de uma aprendizagem adequada de todo aquele quantitativo de estudantes, de quase os 70 e poucos mil estudantes que a professora Emily falou, dentro desse processo. Olha como esse processo ele vai aumentando nessa apropriação, interpretação que nós estamos mostrando para vocês em matemática, como ele vai aumentando de um ano para o outro. No 6º ano, ele estava em 53%, no 7º ano, esse processo ele passa para 59%, e tem 29% de alunos ali no intermediário e 12% desses estudantes estão no nível que nós consideramos de um aprendizado adequado. Quando a gente passa para o 8º ano, e aí dentro da etapa dos anos finais, nós observamos 67% desses estudantes com nível de defasagem e 24% de uma aprendizagem intermediária, chegando aqui a 10% desses estudantes que foram avaliados em matemática de um aprendizado adequado. E aí, você está percebendo, você diretor, você pedagogo, não é isso que faz todo aquele trabalho pedagógico, aquele processo de intervenção, que é importante analisar a etapa de ensino, desde o 6º ano até o 9º ano. Aí a gente chega no último ano dos anos finais, que é o 9º ano. O que apresentou esse ciclo em matemática? Que 78% estão com processo de defasagem, que 15% apresentou uma aprendizagem intermediária e que 7% desses estudantes estão com uma aprendizagem adequada. É importante fazer essa análise, vamos ver aqui comigo agora aqui na tela. Olha, você, pedagogo, a equipe diretiva da escola, os professores que estão nos acompanhando agora ao vivo, é importante que você tenha essa percepção. Nós temos agora, como foi no território amazonense, a ideia de como todas as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens estão em relação à etapa dos anos finais, e agora a gente vai ver em relação à matriz de referência e algumas habilidades essenciais que os nossos estudantes têm que ter nos anos finais e que foram avaliados. Vamos ver aqui, ó, vamos passar para a tela agora aqui e vamos ver como foi esse processo. Olha aqui. Todos nós estamos... Está na tela para vocês o que nós chamamos de matriz de referência. O que nós chamamos de matriz de referência. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos ver aqui. Matriz de referência. O que é a matriz de referência? A matriz de referência, ela está estruturada com as habilidades essenciais que todo estudante brasileiro tem que ter ou deveria ter nesse processo da trajetória de ensino dele dos anos finais. E aí, vamos dar uma ideia para vocês aqui. Matriz de referência do 6º ano, nós estamos trazendo apenas uma única matriz para vocês. Na ideia que a gente está trazendo aqui para vocês
A matriz é dividida pela unidade temática. Essa unidade temática é dividida em temas, que em matemática é números, álgebras e outras possibilidades. Dentro dessa matriz, nós temos as habilidades essenciais que têm que ser trabalhadas, e aí essas habilidades que é consideradas como essencial para todo estudante brasileiro, todas essas habilidades, elas estão alinhadas às habilidades referentes à Base Nacional Comum Curricular, que é da BNCC, mas lembrando que a BNCC ela foi um suporte para que a gente pudesse estruturar o referencial curricular amazonense. Então está tudo interligado aí. Todas as propostas oficiais da secretaria estão interligadas, ou seja, eu tenho a BNCC que está interligado com o referencial curricular, que Amazonas, o RCA, que está interligado também à matriz de referência que está sendo trabalhada para que possa fazer esses ciclos. Observe aqui que eu tenho aqui uma situação chamada de avaliação contínua da aprendizagem dos anos finais, que está dividida em ciclos. Vocês passaram pelo primeiro ciclo, estão passando pelo segundo e vão passar pelo terceiro. Então, significa até ocorrer a consolidação, como a professora Emily falou, dessas habilidades essenciais. Mas vamos ver aqui, deixa eu só, para que a gente possa ter uma noção melhor do que está acontecendo, vamos só apagar aqui rapidinho, para que a gente possa trabalhar com essa habilidade específica aqui, ó. Trabalhando com a habilidade específica, nós vamos trabalhar com essa habilidade. Tá? Olha, ó. Qual é a habilidade? Lembrando que as habilidades elas estão no infinitivo, não é isso? Todas começam com verbo. Aqui nós temos o quê? Corresponder números racionais positivos em representação decimal finita a pontos da reta numérica. Então, vamos voltar na tela comigo aqui só para você entender. Essa é uma habilidade que está diretamente relacionada a uma identificação numa reta numérica. Então, a criança ela vai ter que relacionar. Mas para ela relacionar esse processo, antes ela tem que ter noção de quê? Ela tem que ter noção de que são números naturais, ela tem que ter noção de que são números inteiros, ela tem que ter noção que números naturais e os números inteiros fazem parte dos números racionais. E a partir daí, ela vai definir e localizar esses elementos positivos dentro de uma reta numérica. Então, as habilidades que ela tem que ter são muito importantes para que ela possa desenvolver e consolidar ao longo da sua trajetória escolar. Isso é tão importante em matemática que ela vai desenvolver essas atividades, essas competências e habilidades no ensino médio e também no curso que ela escolher para que ela possa seguir futuramente em relação ao seu projeto de vida. Vamos voltar para a tela aqui, ó. Voltando para a tela, a gente vai passar o slide agora para vocês e agora a gente vai analisar os resultados. Vamos fazer uma análise aqui do resultado territorial do Amazonas em matemática no 6º ano. Nós mostramos para vocês esse resultado, né? Mostramos aqui, então tem uma noção, ó. Já sabemos aqui da defasagem de 53% no 6º ano, de 30% daqueles alunos que estão intermediário e os 18% de aprendizado adequado nesses 3 níveis que está sendo desenvolvido. Como tivemos um padrão de desempenho em relação a esse desenvolvimento dos estudantes. Vamos ver, ó. Foram aí analisadas 19 habilidades. Eu tenho a habilidade 1 até a habilidade 19. Então, olha, ó, na habilidade 1 tivemos 61%, na habilidade 2, 69%, aí já vai começando a ficar escurinho. Na habilidade 3, 41%, na 4, 56%, na 5, 47%. As habilidades que estão nas cores mais escuras são aquelas habilidades que nós sugerimos a vocês que possam fazer uma intervenção pedagógica com seus estudantes na sua escola. Como a habilidade 6, que apresenta aí 40%, a habilidade 7, que apresenta 37%, a habilidade 10, que apresenta
exatamente 34, habilidade 11, que aparece 37, habilidade 12, que aparece 28, habilidade 14, que aparece 38, habilidade 16, que aparece 30, a 17, que aparece 38, e a habilidade 18, que aparece 28%. Então, essas habilidades aqui são para a gente, nesse momento de uma análise de apropriação dos resultados que vocês fazem na sua escola. Quero lembrar para vocês, vamos olhar aqui para mim de novo na tela aqui, ó. Olha aqui para mim, tá bom? Olha, você, diretor, toda a equipe diretiva, os professores que estão participando nesse momento. O resultado que nós estamos mostrando para vocês é o resultado do território amazonense. É importante, nós já sabemos que vocês fizeram isso, de se apropriar do seu próprio resultado, do seu território, da sua escola. Aqui é um resultado específico ali do contexto escolar que você está vivendo, toda a equipe diretiva. Então, a ideia dessa proposta devolutiva aqui para vocês é justamente que você possa se enxergar. Você, pedagogo, você, equipe diretiva e professores que estão nos acompanhando agora, o que nós vamos ter que fazer? Fazer uma análise dos resultados do primeiro ciclo e, a partir desses resultados do primeiro ciclo, fazer os seus planos de intervenção. O que esses resultados estão nos indicando? Que as habilidades com menos de 40% devem ser trabalhadas nessa recomposição das aprendizagens. Então, qualquer habilidade que na sua escola apareceu menor de 40%, ela tem que entrar já no radar de toda a equipe da escola, para que essas habilidades possam ser trabalhadas de forma efetiva na escola. Vamos voltar para a tela aqui, ó. Voltando para a tela, a gente vai aqui para o nosso 7º ano. Além de ir para o 7º ano, nós já falamos esses pontos importantes para vocês aqui. Antes de ir para o 7º ano, vamos falar o seguinte para vocês, ó. Qual foi a habilidade mais crítica ou prioritária no 6º ano? Foi uma habilidade que apareceu lá com 28% de acertos. Essa habilidade tem que entrar no radar da escola, que é a habilidade da unidade números, que é uma habilidade do 6º ano, ou melhor, que está alinhada à BNCC, que ela aparece no 5º aninho do ensino fundamental e que, através da nossa avaliação do primeiro ciclo, ela está no 6º ano, que é justamente aquela que eu falei ainda agora, em relação às retas numéricas, que é corresponder números racionais positivos em representações decimais, decimal finita, a pontos da reta numérica. Ou seja, ele tem que compreender o processo dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais positivos, para poder identificar essa representação ou esses pontos numa reta numérica. Então, para o 6º ano, essa habilidade é uma habilidade que nós consideramos prioritária dentro desse processo. Qualquer tipo de intervenção pedagógica tem que começar com essa habilidade em matemática. Vamos agora para o 7º ano. O 7º ano aparece na tela para vocês aí com as habilidades. Observe aqui que tem uma legenda aqui, ó. Na legenda, nós temos até 40, de 41 até 60, de 61 até 80 e acima de 80%, que está distribuído nesse nível de proficiência ou de aprendizagem que foi feita através da distribuição que aparece aqui para a gente na defasagem, na aprendizagem intermediária e na aprendizagem adequada. Então, vamos fazer uma análise agora com todos presentes aí nesse momento. Nossa análise é o seguinte do 7º ano em matemática. Olhando os dados do território, olhando os dados da escola, qual é a nossa sugestão? Que vocês identifiquem primeiro aquelas habilidades que estão abaixo de 40%, que é a habilidade 10, a habilidade 11, a habilidade 12, a habilidade 38, a habilidade 29, a habilidade 15, a habilidade 23, a habilidade 28, a habilidade 19, a habilidade 38. Isso significa que essas habilidades nós temos que ter uma atenção especial com elas, porque os resultados estão indicando que os nossos estudantes estão tendo dificuldades em relação a essas habilidades essenciais que estão sendo trabalhadas no 7º ano.
É importante dizer que houve uma amostra grande que está nos mostrando isso, que foram 22.582 estudantes que foram avaliados em todo o território amazonense. Então, para que você possa fazer, a partir dessas habilidades que foram identificadas na sua escola, é importante que isso seja conversado com a equipe diretiva, com os professores, e que esse processo de intervenção ele seja para recompor essas aprendizagens que foram perdidas ao longo da etapa de ensino. Vamos verificar agora os resultados, ou melhor, qual é a habilidade que aparece como mais crítica no 7º ano, tá? Então, para a gente, a habilidade prioritária no 7º ano será a habilidade 12, tá? A habilidade 12, que aparece no 7º ano, que fala especificamente sobre identificar frações equivalentes. Agora, é importante dizer que esse objeto de conhecimento, essa habilidade essencial, é uma habilidade que vem lá do 5º ano do ensino fundamental. Olha, lá do 5º aninho. Lá no 5º aninho já se começa a ter um trabalho de observação da equivalência dessas frações. O professor já começa a trabalhar dentro dessa proposta para que ela possa ser consolidada ao longo da etapa de ensino. É importante que a unidade temática que está sendo trabalhada é a unidade números, porque ele está trabalhando com a equivalência dessas frações, e dentro da matriz de referência, ela está sendo trabalhada no 6º ano com essa proposta. Sempre lembrando que as habilidades avaliadas, elas são dos anos anteriores à etapa que está sendo avaliada. Então é importante que nós possamos entender esse processo. Outra situação importante é o que acontece no 8º ano. Agora, olhe só o que acontece no 8º ano. Quando você vai mudando de um ano a outro na etapa de ensino, as habilidades que aparecem, elas vão aumentando. Não sei se aconteceu aí na escola de vocês, mas provavelmente vai acontecer quando você estiver se apropriando dos resultados. Por que acontece isso? Porque as habilidades elas foram perdidas nos anos anteriores. E quando mais vai passando a etapa de ensino, a tendência é que aumente o número de habilidades que foram avaliadas dentro da sua prioridade e que apareça mais habilidades essenciais críticas nesse processo. Então, o que acontece aqui? Vamos fazer análise do território. Estou falando que eu estou fazendo análise do território de matemática aqui. Quais são? Vamos pegar direitinho, depois vocês já devem estar com os resultados em mão de vocês, mas vamos fazer a análise e apropriação do resultado. Então, o que nós temos aqui? Já sei que eu tenho que colocar lá no radar da intervenção pedagógica a habilidade o quê? 6, a habilidade 7, a habilidade 16, 15, 12, 11, 10, 9, 35, 18, 19, 20, 24 e 27. Então, você já pegou o seu resultado, vai olhar aquelas habilidades que aparecem na sua escola que estão abaixo de 40%, e aí, a partir dela, você vai fazer as intervenções pedagógicas devidas, né? Fazer lá as suas estratégias, a metodologia que o professor vai ensinar dentro dessa proposta. Olha aqui para mim rapidinho, para que a gente possa ter uma conversa muito boa com vocês. Nós sabemos da competência de cada um, sabemos da qualidade de vocês, do excelente trabalho que vocês vêm realizando durante toda a etapa de ensino dos anos finais, mas o processo de recomposição das aprendizagens, ele trabalha justamente com aspectos de poder dar a possibilidade para aquele estudante consolidar aquelas habilidades ou aquela aprendizagem que foi perdida ao longo da trajetória de ensino. Então, a ideia para os professores de matemática, que nós estamos aqui falando a todo o estado do Amazonas, é que possam trabalhar dentro dessas habilidades, observar melhores metodologias, discuta com a equipe diretiva da escola, discuta com a equipe pedagógica, fale com o pedagogo, busque estratégias e metodologias do ensino da matemática que possam consolidar essas habilidades que foram perdidas ao longo das etapas de ensino nos anos finais. É importante dizer para vocês que todo esse processo é um processo
processo de consolidação da aprendizagem desses estudantes. É um processo que vai fazer com que esses estudantes eles possam ter a oportunidade de entrar em uma nova etapa de ensino que está se aproximando para ele, o ensino médio, para que eles possam ter justamente todas essas habilidades que nós consideramos essenciais consolidadas. Vamos voltar agora para a tela. Voltando para a tela, nós vamos ter a seguinte análise: qual foi a habilidade mais crítica que nós tivemos no 8º ano? A habilidade mais crítica foi a habilidade 12, tá? E qual é a habilidade 12? Olha como uma coisa está relacionada à outra. Os professores de matemática, os pedagogos que estão nos assistindo, os diretores, toda a equipe técnica das escolas. Qual é a habilidade crítica que aparece no 8º ano? Com 20% de acertos. É a habilidade utilizar porcentagens sem envolver aplicação em percentuais sucessivas na resolução de problemas. Vamos fazer uma análise aqui importante. Quando eu trabalho com porcentagem, eu trabalho com frações. Se os estudantes não estão entendendo lá no início do processo o que são frações, observe que lá no 6º ano ele trabalha com números racionais. Então vamos olhar de novo para mim na tela aqui, tá? Para que a gente possa fazer uma análise aí do 8º ano. Olha como as habilidades elas estão se relacionando. Se os estudantes não conseguem relacionar na reta numérica números racionais nós sabemos que são frações. E aí não conseguem fazer equivalência de frações e no final eles não conseguem trabalhar com porcentagens e também são no processo na perspectiva de frações, então nós já sabemos que todos esses estudantes que apresentam essa defasagem de aprendizagem precisa ser utilizado operações e metodologias que trabalham os processos operacionais das frações, como fração equivalência, como identificar nas retas números racionais, como fazer porcentagens. Primeiro começar, e é importante falar isso, começar com a porcentagem de 50%, de 100%, depois trabalhar os aspectos da porcentagem de 75% e atividades que possam relacionar a mercados, a feiras, e é importante trazer esse processo de aprendizagem numa perspectiva do cotidiano do estudante, que o estudante possa enxergar aonde ele vai utilizar essa aplicação, esse contexto matemático na sua vida. Por isso que é importante e por isso que a matemática é para a vida, né? Vamos ver na tela novamente aqui, voltando na tela. Voltando na tela, nós vamos ter o seguinte, Essa atividade é da unidade temática números dentro da matriz de referência. Ela está, trabalho com a utilização da resolução de problemas com porcentagem, ela é uma habilidade da BNCC do 7º ano e ela também está na matriz de referência do 7º ano. Então, a partir dessa situação é que a gente pode fazer as análises mais específicas desse processo. E aí, nós vamos agora para o último ano da etapa, que é o 9º ano. Agora, observe como eu falei para vocês. 6º ano eu tenho algumas habilidades, 7º ano aumenta as habilidades, o 8º ano já temos mais de 50% das habilidades, e o 9º ano, olha como é que está aqui o 9º ano. Isso é do território amazonense a partir dos resultados que tivemos uma amostragem de estudantes avaliados de 24.144 e dentro dessa possibilidade avaliadas 19 habilidades que consideramos essenciais nesse processo. Então, das 19 habilidades essenciais, apenas 2 não aparecem ali como prioritárias, porque a habilidade 2 aparece com 46%, a habilidade 4 com 47%. Vamos lá, provavelmente isso deve ter acontecido nas escolas de vocês, aumentar o número de habilidades que tem que ser trabalhadas. E aí a equipe pedagógica e diretiva da escola, ela tem que analisar todas as habilidades essenciais que apareceram e aí montar dentro de um plano de intervenção
para que elas possam ser trabalhadas. Mas aí a gente vai ter que observar, dentro dessa proposta, qual foi daquelas que foram mais críticas. Então, nós temos aqui uma habilidade que, dentro desse processo, aparece como muito crítica, que é a habilidade 12, que aparece com 20% de acerto em todo o território amazonense. Então, isso aí não é algo que demonstra que é uma coisa específica na sua escola, mas que em todo o estado do Amazonas, essas crianças, esses adolescentes, só conseguem ter 20% de acerto dentro dessa proposta. Então, observando aqui, ó, e olhe outra coisa que eu vou falar. Observe que a defasagem desse processo indicou para a gente 78% dessa amostra que foi avaliada com defasagem nessa habilidade durante o processo das habilidades essenciais que foram realizadas. 15% da aprendizagem intermediária e somente 7% apresentam uma aprendizagem adequada desse processo. E aí vamos agora ver com vocês qual foi a habilidade crítica, que é a habilidade 12 do 9º ano. Olha qual é a habilidade que aparece. Os professores que estão nos acompanhando de matemática nesse momento, a equipe de pedagogos, os diretores, determinar conjunto solução de equações polinomial do 2º grau do tipo ax² igual a b. Então, vamos olhar aqui para mim, para que a gente possa ter uma conversa com toda a equipe diretiva. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu estou sabendo, na análise e na interpretação do resultado, que a minha escola, que meus estudantes têm dificuldade de aprendizagem em resolução de equações do 2º grau. Essa equação do 2º grau será importante nas etapas anteriores, ou melhor, na etapa do ensino médio? Vai ser muito importante, porque ele vai trabalhar com funções, ele vai trabalhar com outros aspectos matemáticos, com os aspectos de princípio aditivo, multiplicativo, resoluções de problemas matemáticos. Então, significa que dentro desse propósito, nós vamos ter toda essa resolução. Tá bom? Então, observe que como você pode fazer essa intervenção, trabalhando esse aspecto de matemática da resolução dos problemas do 2º grau, não é isso? Resolvendo problemas, utilizando simulações de resolução de problemas, utilizando modelagem matemática para fazer a resolução desses problemas. Vamos ver na tela novamente como é que ficou essa operação no 9º ano do ensino fundamental. A unidade temática aqui para resolução dessa solução de equações de 2º grau é a unidade temática álgebra. É importante dizer para vocês que dentro da matriz de referência ela está no 8º ano e que dentro da proposta de resoluções de equações de 2º grau, ela vem desde os anos iniciais, mas ela se consolida lá no 8º ano das habilidades da BNCC. Então, durante todo esse processo, nós observamos esses aspectos importantes que vão ser trabalhados. Então, nós queremos falar para vocês e dizer aqui, tá bom? Da possibilidade, vamos agora olhar para vocês e acreditar que todo esse processo de recomposição da aprendizagem, muito bem coordenada pela professora Emily Areias, não é isso? Onde o CEPAM, o Centro de Formação, onde eu sou especialista de matemática e formador, estamos contribuindo com esse processo de recomposição para que realmente toda a equipe diretiva da escola, os pedagogos, professores, diretores, engajados nesse processo, engajados nessa atividade, porque possibilitar a aprendizagem, possibilitar que aquele estudante possa ter uma trajetória de vida, um projeto de vida que estabeleça com as suas habilidades consolidadas, é muito importante para que a gente possa trabalhar. Agora, nós vamos ver a análise e a interpretação da apropriação desses resultados com a melhor professora de língua portuguesa que nós temos aqui no estado do Amazonas e que colabora sempre com a gente aqui no Centro de Mídias, do Centro de Formação, professora Silvana Barreto, vai falar agora para vocês da apropriação de língua portuguesa. Muito obrigada, professor Heriberto. O professor Heriberto sempre muito gentil, além de muito competente. Quero agradecer e, de antemão, eu já quero até abrir um precedente aqui e pedir desculpas se, porventura, ocorrer de minha voz falhar. Aqui em Manaus, a gente está num período de mudança de clima, um período chuvoso, e, vez ou outra,
A voz tende a falhar. Mas quero parabenizar o professor Heriberto pela excelente apresentação. Ele esmiuçou detalhadamente os resultados em cada série, né, em cada ano aí, do 6º ao 9º ano, dos resultados de matemática. O que deu para nos dar um direcionamento aí muito preciso em relação a como a matriz de referência está organizada, como esses resultados precisam ser lidos em cada escola, por cada diretor, por cada gestor e por cada equipe, membro da equipe pedagógica aí na sua escola. Então, eu quero, além de agradecer ao professor Heriberto, quero também agradecer aos nossos colegas que estão nos acompanhando, tanto nas nossas coordenadorias regionais de educação, como Envira, Coari, Careiro, Maués, Urucará, Iranduba, Presidente Figueiredo, Manacapuru, eu quero citar aí a partir da Escola Castelo Branco, Leopoldo Neves, os nossos colegas aí de Manacapuru que estão nos assistindo, bem como os nossos colegas aqui de Manaus, da capital, da CDE 7, 6, 5, 3, os colegas lá da Escola Dom João e o da Tribuse, todos aí ligadinhos, acompanhando esta transmissão para que possam se apropriar desses resultados. Então, sem mais delongas, eu gostaria de mostrar aqui para vocês a nossa próxima cartela. Já para apresentar a vocês os nossos dados do território em língua portuguesa na área de leitura. Porque, diferente da matemática, em língua portuguesa nós temos dados aqui para analisarmos em leitura e também em escrita, porque essas competências foram avaliadas, né, de todos os nossos estudantes aí em todo o território. Inclusive, quando eu me apresentei inicialmente, eu dei um olá para os nossos professores da rede estadual, mas eu quero aqui corrigir, né, porque nós temos aqui professores de todo o território, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, das nossas CEMEDs aí em todos os municípios do estado. Então, um abraço a vocês também. Voltando à nossa cartela, eu gostaria de apresentar aqui um quadro síntese com esses resultados que os nossos estudantes apresentaram aí nesse primeiro ciclo de avaliação diagnóstica. Então, da mesma forma como o professor Heriberto apresentou, os dados referentes ao 6º, 7º, 8º e 9º ano, nós vamos trazer aqui para vocês também. A partir aí da nossa matriz de referência, aqui eu sei que vocês não vão conseguir fazer a leitura da matriz, eu apenas trouxe essa imagem para que vocês consigam entender que tanto os dados de matemática quanto os dados de língua portuguesa, eles partiram aí dessa matriz de referência que foi construída dentro desse Pacto Nacional para avaliar como os nossos estudantes de todo o país, mas hoje em especial estamos tratando do território amazonense, a partir de onde eles foram avaliados. Então, eu tenho aqui um print mostrando para vocês que a matriz de referência de língua portuguesa, ela segue o mesmo padrão da matriz que foi belíssimamente explanada aí pelo nosso professor Heriberto, da matriz de matemática. Então, prosseguindo, nós vamos aqui detalhar um pouco, claro que eu não vou me aprofundar muito por conta do tema, eu quero apenas destacar que a análise dos dados segue o exemplo que foi trazido aqui pelo nosso professor Heriberto, tá bom? Então, aqui no 6º ano, qual o resultado que nós temos? Eu gostaria de ter resultados melhores para apresentar, mas daqui eu quero mostrar para vocês a importância de fazermos esse diagnóstico e um diagnóstico contínuo, porque esse primeiro ciclo vai revelar de onde estamos partindo, não é? Para que nós possamos ter uma noção mais precisa de quais realmente são as habilidades prioritárias que precisam ser fortalecidas. E aí eu gostaria até de deixar uma pergunta que eu não vou conseguir acompanhar o chat agora, mas a Emily está acompanhando, os demais colegas.
Se você, colega, professor, gestor, pedagogo, você já teve acesso ao resultado da sua escola? Você já conseguiu fazer esse levantamento de quais são as habilidades prioritárias na sua comunidade escolar? Você, coordenador regional, coordenador ou coordenadora, você tem esse resultado do seu município? Se você tem, por favor, registre aqui no chat para que a gente possa ter ciência de que vocês estão assistindo a essa transmissão, mas vocês estão conseguindo fazer a correlação com o resultado do seu município e da sua comunidade escolar em especial, tá bom? Nesse caso, desse slide que agora está em tela, o resultado que nós estamos apresentando é o resultado do território amazonense, que envolve tanto as escolas da rede estadual quanto da rede municipal. Então, aqui para o 6º ano, o que nós temos? Nós podemos observar que 32% dos nossos estudantes aqui no estado do Amazonas apresentam um resultado considerado aí bem defasado para as habilidades que estão sendo propostas. Lembrando aqui que no 6º ano nós tivemos 22 habilidades que foram avaliadas. E as habilidades consideradas mais críticas, cujo resultado ficou aí abaixo de 70%, nós temos as habilidades 15 e a habilidade 16, que correspondem aí à habilidade do 6º ano do ensino fundamental. Que habilidades são essas? Principalmente, identificar a opinião de um personagem, que é a habilidade 15, em texto de nível 2, sendo os enunciados opinativos, marcados por frase exclamativa ou estrutura predicativa. Então, percebam que é uma habilidade que vem sendo trabalhada desde o 2º aninho. Nós já trabalhamos essas habilidades, mas aqui no 6º ano, os nossos estudantes apresentaram um nível de defasagem muito alto. E além dessa habilidade, nós tivemos a habilidade 16, cujo resultado foi ainda bem mais preocupante. Apenas 16% dos nossos estudantes conseguiram acertar as questões relacionadas a essa habilidade. Que habilidade é essa? A habilidade 16 fala sobre identificar a opinião em textos de estrutura expositiva de níveis 2 e 3. Sendo os enunciados opinativos marcados por verbo opinativo. Acho que, penso que. Então, percebam, queridos educadores e educadoras, que essas habilidades, apesar de parecerem simples, parecerem objetivas ou óbvias, o que nada é óbvio e objetivo em língua portuguesa, é sempre muito complexo, sempre existe muito a explorar dentro de cada uma dessas habilidades, mas o que nós percebemos em nossos estudantes é que eles ainda apresentam muita dificuldade no desenvolvimento dessas habilidades, e elas precisam ser colocadas no radar. Eu vou usar aqui a expressão do meu colega, professor Dr. Heriberto, precisam estar no radar da equipe pedagógica aí da sua comunidade escolar. Prosseguindo, ainda em relação ao 6º ano, as demais habilidades, apesar de apresentarem um número de acerto entre 41% até 60%, elas também precisam estar aí sob um olhar atento, porque essas habilidades também precisam ser fortalecidas, porque elas voltarão no 2º ciclo de avaliação diagnóstica. Então, elas precisam ser fortalecidas para que no próximo ciclo elas também apresentem aí uma evolução nos seus resultados e nos seus indicadores, certo? Passando agora ao 7º ano, o que nós temos? Um resultado um pouquinho mais preocupante, porque nós temos aí 59% dos nossos estudantes que estão com esses resultados aí bem defasados. Ou seja, eles tiveram aí um número de acertos abaixo de 40%. E quais foram as habilidades, dentre essas 18 habilidades que foram avaliadas, quais foram as que apresentaram um índice aí, um resultado de maior preocupação? Foram as habilidades 11,
a habilidade 17 e a habilidade 18. Quais são essas habilidades? A habilidade 11 é reconhecer o gênero de textos publicitários e jornalísticos, como crônicas, reportagens, artigos de opinião e carta do leitor. Já a habilidade 13, ela trabalha aí, é algo assim que é muito trabalhado desde lá, os primeiros contatos com a leitura dos nossos estudantes, que é reconhecer o narrador onisciente em narrativas. E muitos dos nossos estudantes ainda não conseguiram desenvolver esta habilidade. Já a habilidade 18, o que ela se propõe? Ela propõe aí também identificar em um texto de nível 3 o argumento de uma tese explícita no comando, estando o argumento próximo à tese ou sinalizado por um operador argumentativo. Então, percebam, queridos colegas, que essas habilidades, elas vão sim, à medida em que cada série, os estudantes avançam uma série, essas habilidades, elas tendem a ter um nível de complexidade maior. Mas eu insisto no que eu disse anteriormente, que apesar de essas 3 habilidades aparecerem com um maior nível de defasagem, é importante, voltando aqui na tela rapidinho, é importante ter a atenção aqui na cartela, por favor, a cartela que mostra esse dado aí de 29% onde os estudantes têm um aprendizado intermediário. Por quê? Se essas habilidades que ficaram aí nesse nível intermediário, porque eles conseguiram ter um nível de acerto de 41% a 60%, se elas também forem fortalecidas, isso vai impactar nas demais habilidades nas quais eles ficaram aí com um nível bem defasado. Então, o objetivo aqui é mostrar, sim, as habilidades mais críticas, mas sem desprezar essas habilidades que não apareceram aí com um nível tão crítico, cujos estudantes estão aí nesse nível de aprendizado intermediário. E muito menos aqueles cujo aprendizado aparecem aí como aprendizado adequado. Todas elas precisam ser fortalecidas, mas o nosso olhar hoje está, claro, mais voltado para as habilidades que estão no nível crítico. Em relação ao 8º ano, nós tivemos aí, se vocês perceberem, eu vou voltar aqui, o 7º ano, quais foram as aprendizagens, o percentual de estudantes que apareceram aí com um percentual em defasagem, 59%. Mas quando nós chegamos no 8º ano, esse percentual, ele diminui um pouco. E aí eu convido vocês a fazerem essa reflexão junto com a sua equipe pedagógica. Vamos lá, 8º ano, aqui. Fazerem uma reflexão com a sua equipe pedagógica em relação a essa mudança no 6º, no 7º e no 8º ano. O que pode ter contribuído para que houvesse essa variação? No 7º ano, nós tivemos aí um percentual de mais de 56% dos estudantes em nível de defasagem. Já no 8º ano, esse percentual diminui. Quais fatores podem ter implicado nessa variação de resultados? Aí a gente pode fazer diversas perguntas. É o mesmo professor que trabalha com o 6º, 7º e 8º ano? Talvez não, mas que trabalhos podem ser direcionados àquela turma cujo resultado foi inferior ou que teve um resultado mais produtivo? O que esses professores podem fazer juntos, um trabalhando de forma colaborativa com o outro? Como que esse planejamento tem sido feito? É possível sentar esses professores em um único dia e, através da atuação da intervenção pedagógica, compartilhar práticas, verificar como que esse docente está trabalhando, que proporcionou esse resultado e como esse docente consegue ajudar o colega que teve um resultado um pouco inferior. Então, são possibilidades. Eu não estou aqui dizendo você precisa fazer assim ou assado. Você precisa pensar na sua comunidade, na sua escola, a partir da realidade. De repente, essa turma que teve um resultado inferior ficou um período sem professor,
ou por questão de licença, ou por outras questões que sempre sobrevêm a cada comunidade escolar. Então, a nossa proposta aqui, eu vou até trazer a fala da professora Emily, que disse no início que os dados podem ser apenas números. E eu escolho o que eu vou fazer com esses dados. Eu vou dizer, essa turma aqui está em defasagem e é isso, e não tenho o que fazer. Ou eu posso pegar aqueles números e promover reflexões a partir deles. De que forma, o que pode ter ocasionado nessa mudança tão brusca aqui nesses resultados, sendo que a turma de 6º ano, por exemplo, que trabalha com o mesmo docente, teve um desempenho melhor em relação à turma do 8º ano. São sugestões de reflexões que precisam ocorrer para muito além da análise de números, porque os nossos estudantes, eles não são apenas números. Essas habilidades estão aí apenas para concretizar resultados, mas os nossos estudantes, eles precisam ser vistos para muito além de números, de códigos, porque essas habilidades representam também códigos, mas nós precisamos pensar quais fatores sociais, emocionais e culturais podem influenciar nesses resultados. E o Pacto traz muito disso, dessa visão do estudante de uma forma que ele seja visto sob todos os seus aspectos e para que nós possamos alcançar realmente essa formação integral, ok? Então, voltando aqui aos nossos dados, nós temos aí a habilidade 20, que foi uma habilidade que apareceu como muito crítica, a habilidade 20 e a habilidade 7, ambas com 36%, não é? Então, nós precisamos ter esse olhar desses 19.943 estudantes que foram avaliados. Nós tivemos aí esse percentual muito grande, muito considerável, que não conseguiu eles não conseguiram se desenvolver plenamente dentro dessas duas habilidades. Já no 9º ano, voltando aqui para a nossa cartela, o que nós percebemos? No 9º ano, nós temos aí um total de 24.365 estudantes que foram avaliados e que também apresentaram aqui 50% de defasagem em relação às habilidades de número 9 e a habilidade de número 14. Qual seria a habilidade 9 que nossos estudantes aí apresentaram tanta dificuldade? Identificar a finalidade de textos de opinião e também a habilidade 14, que seria, deixa eu ver aqui, identificar a opinião em textos de nível 3, de estrutura expositiva ou estando os enunciados opinativos marcados por frase exclamativa ou estrutura predicativa. É uma mesma habilidade bem próxima da que os nossos estudantes lá no 6º ano também já apresentaram. E, novamente, eu reforço o nosso pensamento de que o olhar deve estar sempre direcionado aí às habilidades críticas, mas sem desconsiderar também as habilidades que estão aí num nível considerado intermediário. Certo? Prosseguindo, eu trouxe aqui um quadro com as principais habilidades que foram consideradas aí críticas tanto no 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, aqui é apenas uma síntese mesmo, porque para mostrar esse resultado do território. Claro que você pode, como uma sugestão, fazer um quadro semelhante a este, aí na sua escola, na sua comunidade, para também tentar conseguir visualizar qual é o resultado da sua escola, quais são as habilidades críticas em cada série, para que vocês consigam fazer aí uma intervenção pedagógica de modo a fortalecer esses resultados. Passando aqui para os resultados da avaliação escrita, nós vamos ter
um resultado aí também de igual modo preocupante, tanto no 6º, quanto no 7º, 8º e 9º ano. É importante nós destacarmos aqui que nesta avaliação escrita, nós tivemos vários gêneros textuais sendo cobrados, né? Várias habilidades referentes a gêneros textuais distintos sendo cobrados neste primeiro ciclo. Por exemplo, no 6º ano, o que foi cobrado? A produção de um relato de experiência. Já no 7º ano, foi cobrado aí dos nossos estudantes a produção de um comentário argumentativo. No 8º ano, nós tivemos uma carta do leitor sendo cobrada e no 9º ano, um artigo de opinião. Percebam que em cada ano foi cobrado um gênero textual cuja complexidade exigia aí um maior número de habilidades sendo utilizadas, não é, para a produção deste texto. Então, é bem preocupante, pois em todas as 4 séries, nós tivemos aí um índice de estudantes cujo texto foi considerado insuficiente. Aí no 6º ano, 24%, no 7º ano, 26%, no 8º ano, 23% e no 9º ano, 20% desses resultados. Prosseguindo aqui, se nós formos olhar por ano, nós vamos verificar aí que no 6º ano tivemos 34 mil estudantes avaliados e eles tiveram que fazer aí, que produzir esse relato de experiência e muitos estudantes apresentaram aí bastante dificuldade, pois eles não conseguiram relacionar as habilidades necessárias para o desenvolvimento dessa competência de escrita. Apenas 11% dos nossos estudantes apresentaram aí um resultado de nível avançado, o que é muito baixo. Eu nem vou me atrever a dizer quanto representam esses 11% de 34 mil. Depois eu pergunto do meu colega aqui, professor Heriberto. Mas é um número muito baixo em se tratando de território amazonense. Por outro lado, no 6º ano, o que nós observamos aqui? Vamos passar aqui para a próxima tela do 6º ano. Vamos lá. Então, aqui no 6º ano, vou pedir auxílio aqui do 7º ano, aqui a produção já passou para a gente. No 7º ano, nós tivemos aí 18.861 estudantes que foram avaliados e eles tiveram que produzir aí um comentário argumentativo e apenas 11% também dos nossos estudantes conseguiram ter um desempenho aí avançado, 14% um desempenho satisfatório. Mas nós vamos focar aqui a esses 26% de estudantes que estão com o resultado aí considerado insuficiente, que precisam ter as habilidades de escrita, tanto quanto ao registro formal, a adequação ao tema, a coerência e coesão textual. Eles precisam ter essas habilidades fortalecidas para que eles possam subir de nível aí na produção escrita. Já em relação ao 8º ano, vou pedir aqui novamente, 8º ano, nós tivemos 16 mil estudantes sendo avaliados e apenas 12%. Teve uma leve melhora, mas que ainda não dá para comemorar muito, apenas 12% de estudantes considerados aí com um nível avançado na sua produção escrita. Estudantes estes que precisaram produzir aí uma carta de leitor. E no 9º ano, nós tivemos um resultado de 13%, uma leve melhora também, de estudantes que tiveram aí a sua produção considerada com um nível avançado e 20% com um nível considerado insuficiente. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque apesar de nós estarmos trazendo aqui essa devolutiva referente ao primeiro ciclo, mas é importante lembrar que neste segundo ciclo que já iniciou e que já tem data prevista aí para aplicação das novas avaliações, os nossos estudantes serão avaliados com produção escrita de outros gêneros. Daí a necessidade de você, professor, pedagogo, gestor, juntamente com a sua equipe pedagógica, ter acesso à matriz de referência para que você verifique quais são os gêneros que serão cobrados nesse segundo ciclo. Por exemplo,
O 7º ano, o 6º ano, o gênero que será cobrado será o gênero notícia. Os nossos estudantes terão que produzir, trabalhar em torno aí de uma notícia. Já no 7º ano, é um esquema ou um resumo, é o que vem aí como proposta para os estudantes no 2º ciclo. Já no 8º ano, a produção de uma resenha, que pode ser de um livro ou de um filme. Então, existem várias habilidades, dentre inclusive aquelas habilidades críticas que nós apresentamos, que eles precisarão recorrer para a produção deste gênero. De igual modo, os estudantes do 9º ano terão que construir um texto, um resumo de texto expositivo, que também vai requerer dele aí o fortalecimento de diversas habilidades, cujo resultado não foi dos melhores agora neste 1º ciclo. Então, a importância dessa devolutiva em relação às avaliações do 1º ciclo não é apenas para informar como está a realidade dos nossos estudantes em relação à língua portuguesa no território, mas é também acender um ponto de alerta para as habilidades que precisam ser fortalecidas para que os estudantes apresentem um melhor resultado agora no 2º ciclo e nós consigamos perceber essa evolução, porque o objetivo do pacto é justamente esse, é recompor essas aprendizagens que foram perdidas ao longo do percurso formativo e que hoje fazem falta no dia a dia desses estudantes e que às vezes se colocam como um obstáculo para que ele possa avançar com a sua formação integral, que é o objetivo da nossa rede estadual. Então, agradeço muito a atenção dos nossos colegas, toda a equipe diretiva, pedagogos que estiveram aí conosco. Caso vocês queiram ter acesso à matriz de referência, aos resultados que nós trouxemos aqui, eu vou deixar aqui para vocês um QR Code, através do qual vocês poderão ter acesso à plataforma Saber Mais e ter acesso a um vasto material que foi muito bem organizado pela nossa articuladora, que está aqui ao meu lado, a professora Emily, que tem tido todo o cuidado para disponibilizar esse material de uma forma didática, organizada, objetiva, para apoiar a todos os nossos educadores desse processo. Então, muito obrigada, professora Emily, é com você. Eita, que maravilha, gente! Muito feliz, né, com o dia de hoje. Muito obrigada, professora Silvana, professor Heriberto, que explanaram aí de forma didática, pedagógica e compreensiva todos os dados, né, relacionados aí ao nosso 1º ciclo, que refletem muito bem os dados também da nossa rede, porque a maioria dos estudantes que foram avaliados nesse 1º ciclo são da rede estadual. Nós já conseguimos identificar isso também com a parceria que nós temos desse acompanhamento com o NIG. Então, é uma satisfação enorme poder estar falando disso aqui hoje, para que nós possamos compreender melhor de que forma podemos trabalhar esses resultados, né? É importante dizer que nesses dados, como muito bem colocou a professora Silvana e o professor Heriberto, são códigos, né? Tem ali uma codificação por trás, mas em cada resultado desse existe um estudante. E esse estudante, ele possui nome e sobrenome, né? Alguns estão ali em defasagem, precisando de uma intervenção pedagógica melhor, outros estão ali no nível intermediário, que também nos acende um sinal de alerta. Enfim, para esse trabalho nós temos, reforço mais uma vez, o documento orientador, né, que traz ali um norteamento sobre quais práticas podem ser adotadas na escola. Uma prática que nós estamos reforçando e direcionando é que, a partir desses dados, da organização desses níveis, desses resultados, a escola possa trabalhar, dentre as intervenções e mediações pedagógicas, o reagrupamento de turmas e estudantes. Então, para esse trabalho, tem um norteamento dentro desse documento orientador. Pode ser também trabalhado como intervenção, o reforço escolar. Para esse trabalho também tem um norteamento e um apoio dentro desse documento orientador, né, para fortalecer esse trabalho na escola. É importante que todas as ações de recomposição também estejam dentro do PPP da escola, né, como característica ali das ações que estão sendo desenvolvidas no fazer pedagógico, com relação às ações que a escola está se planejando para executar
considerando os seus próprios resultados, porque hoje a escola ela possui o seu resultado, né, de forma individual, e o mais legal é que a plataforma ela possibilita esse resultado em tempo real. Então, se a escola realiza a avaliação hoje e lança esse resultado hoje, amanhã ela já está em posse desse resultado e pode fazer as intervenções e mediações pedagógicas necessárias. Então, gente, muito obrigada. Eu vou passar a fala para os meus colegas, mas quero externalizar minha gratidão a eles, né, e a todo o apoio que o CEPAM tem dado aí nesse processo formativo, nessa compreensão, nessas andanças, né, pelas escolas, coordenadorias. Eu sempre falo que nenhuma política ela é possível, né, ter êxito nessa política se não houver aí a formação dos professores, o apoio com relação às orientações e a formação adequada para que nós possamos entender. Então, basta uma pessoa entender para que o processo ele possa acontecer de forma eficaz e efetiva. Então, eu passo aqui, mais uma vez, muito obrigada, professor Heriberto, professora Silvana, né, por todo o apoio e parceria. Agradeço também à diretora, a professora Regina Ortiz, né, por todo o apoio e parceria, as nossas secretárias, por todo o apoio também nas ações para a implementação da recomposição das aprendizagens da melhor forma possível na nossa rede estadual de ensino. Então, deixo aqui os agradecimentos e passo a fala, tá bom? Quero agradecer aqui à professora Emily, né, a professora Emily Areias, pela excelente coordenação, articulação que ela está fazendo, porque é importante dizer que isso aqui é um pacto nacional da recomposição das aprendizagens. E quando se pensa em município, não se pensa o estado separado da rede municipal, se pensa o território do município. Tanto que os resultados que vocês viram são resultados compostos tanto pela rede estadual como a rede municipal. É importante, nesse momento, fazer, sim, a análise, a interpretação dos resultados. O que nós quisemos, nós passamos aqui para vocês, foi justamente para que você possa fazer uma interpretação e uma apropriação desses resultados e observar que esses números, eles têm um significado. Como a professora Silvana falou muito bem, a professora Emily voltou a falar, o significado para esses números e para esses resultados. Então, nós só gostaríamos de parabenizar a todos, a equipe diretiva, diretores, pedagogos, professores, que estão fazendo um trabalho brilhante em todo o estado do Amazonas, em todo o território, para que vocês continuem nesse engajamento, continuem movimentando, sensibilizando as suas equipes pedagógicas, suas equipes de professores, para que realmente a gente possa atingir resultados muito além daquelas metas que foram propostas para o estado do Amazonas. Então, só agradecer em nome do CEPAM, né, em nome de todos os formadores do CEPAM, em nome dos formadores de matemática que compõem a nossa equipe e que nós sempre estaremos à disposição para contribuir para a melhoria da qualidade de ensino em todo o território amazonense. Professora Emily. Muito obrigada, professor Heriberto, é isso mesmo, né? Essas parcerias, elas são muito importantes para que esse processo ele seja fortalecido e engajado da melhor forma possível. Professora Silvana, passo a fala para a senhora. Obrigada. Eu gostaria apenas de reforçar meu agradecimento e me colocar à disposição. Sempre que necessário, nós estaremos aqui contribuindo da melhor forma, em nome do nosso Centro de Formação Profissional, a professora Regina, que é a nossa diretora, sempre aí disposta a somar, a dar as mãos, porque o nosso objetivo é o mesmo, somos todos Secretaria de Estado de Educação e prezamos aí por uma educação de qualidade, uma educação integral, equitativa. Isso é algo que eu sempre trago em todas as formações, que essa política ela tende a olhar também para os nossos ribeirinhos, as nossas comunidades indígenas, as escolas do campo. Então, essa é uma preocupação que está aí na base dessa política, assim como diversas das políticas que estão sendo implementadas, né, pelo Ministério da Educação e abraçadas pela Secretaria de Estado. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer contribuir, mandar um abraço a todos os nossos colegas da capital que já estão recebendo presencialmente as formações em torno da recomposição das aprendizagens e deixar um recadinho, um spoiler, né? Nem sei se eu poderia, mas eu já vou deixar, que em breve estaremos também com ações do CEPAM
direcionadas à recomposição das aprendizagens, direcionada a todos os nossos profissionais que atuam aí no interior do estado. Então, em breve, eu estarei aqui, professor Heriberto, e a nossa equipe de formadores do CEPAM, cada um em seu componente curricular ou na sua área de conhecimento, trazendo aí as novidades e propostas metodológicas para nós fortalecermos essas habilidades que foram apresentadas como críticas aqui. Porque o CEPAM não apenas apresenta os resultados, mas ajuda a superar esses resultados que apresentam-se agora em defasagem. Então, contem conosco, é sempre um prazer estar aqui e até a próxima. Obrigada, professora Emily. Muito obrigada a cada um de vocês, né, que ficou aqui com a gente. A gente sabe que nem todo mundo consegue assistir dentro do horário, né, proposto, mas vai ficar aqui a gravação. Nós vamos organizar lá dentro da plataforma Saber Mais, no espaço da recomposição, essa transmissão realizada hoje para aqueles que não puderam assistir, mas vão poder assistir em um outro momento oportuno, tá bom? Eu vou deixar aqui o nosso contato, tá bom? Que é o rec.aprendizagem@educacam.am.gov.br. Vocês sabem que também vocês têm um acesso direto, né, à minha pessoa. Nós temos um grupo aí de articuladores. Qualquer dúvida pode entrar em contato com esse grupo de focais, que cada coordenadoria tem um focal aí da recomposição. Então, qualquer coisa é só entrar em contato com ele entra em contato comigo e nós aí podemos auxiliá-los da melhor forma possível. Um beijo no coração de cada um, tenham um dia aí abençoado e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.